como tem sido marca, não apenas do PT, mas desse bloco que integra o PR e o PSOL, nós temos nos pautado no bom debate da política aqui na Câmara, nunca para fazer um debate desqualificado, um debate sem conteúdo. Digo isso porque, ao falar nesse momento, no tempo da oposição, sobre o tema ponte estaiada, já se revelou na fala de vereadores como o capitão Wagner, de vereadores como o João Alfredo e da nossa bancada do PT, a nossa indignação em ver o nosso governo do Estado, em épocas em que o Estado vive uma das piores estiagens, onde irmãos nossos se deparam com a situação absurda de passarem por privações de água, de atendimento técnico, de apoio de um governo do Estado, que em algumas intervenções, como a CAGES já deixou evidenciar, não dispôs de recursos para fazer intervenções em adutoras. A gente não pode deixar de ver saltar os olhos com indignação uma obra que custa mais de 300 milhões e que comprovadamente não liga áreas da cidade que justificasse a necessidade do ponto de vista da mobilidade urbana. Ora, por que eu quero começar o debate sobre isso? Vereador Ronivaldo, se for possível, me permita uma parte, só para contribuir com a sua... No momento oportuno, vereador Deodato, eu quero só ler, inclusive, a ponderação desse tema feito pelo Eudes, que ontem foi motivo de um debate que ocorreu na Assembleia com colegas parlamentares do meu partido e que, portanto, eu fico muito à vontade e legitimado para tratar, porque são meus companheiros de partido, não de bancada, porque eles são deputados, mas de partido. Mas eu quero lembrar aqui, antes da parte do vereador Deodato, que o que tem movido o PT nesse debate é um debate das ruas. Ou os nossos colegas deputados não lembram do que o movimento, em junho, ao questionar o abuso, o gasto excessivo de recurso em estádios, em algumas obras, e não é diferente uma obra que custa 300 milhões e liga nada a nada. Como é que a gente vai ficar calado? Eu quero lembrar que os ofícios entregues pelo deputado Eudes Xavier ao Ministério Público e ao Ministério do governo da Dilma contam a verdade. A área escolhida para a construção da ponte estaiada não vai melhorar o transporte público de Fortaleza. Aquela é uma área com pouco movimento, até de carros, e sem nenhuma linha de ônibus. Aquela obra vai servir apenas para valorizar aquela área e beneficiar os que ganham com a especulação imobiliária. Portanto, fica demonstrado, lamentavelmente, que os comentários do deputado Camilo Santana e Francisco Pinheiro não é, segundo eles colocavam, uma questão pessoal. O companheiro Eudes tem colocado a questão do ponto de vista público, até porque, lembremos que o dinheiro é público, que o governo Cid Gomes adora fazer obras faraônicas, isso é fato, mas que não faça às custas do dinheiro público do povo do Ceará. Vereador Deodato Ramalho. Meu caro vereador Ronivaldo, é nessa linha, muito rapidamente, dizer que, de fato, né, os nossos deputados da bancada do PT lá na Assembleia Legislativa, principalmente o deputado Francisco Pinheiro e o deputado Camilo Santana, eles foram profundamente infelizes. Talvez na ânsia de agradar o governador, acabaram esquecendo de fazer uma coisa elementar para dar uma opinião abalizada sobre o assunto. Era ter lido o documento que Vossa Excelência acaba de mencionar, e não sei se já leu, mas deverá ler, que é o documento do Ministério das Cidades, que está financiando essa obra. E por isso aqui, desde o primeiro momento, eu sempre coloco que eu não sou, em princípio, contra uma obra, uma ponte estaiada, sob o fundamento ambiental, porque, de fato, ela convive melhor com as questões ambientais.
mas especificamente nessa questão da ponte estaiada está claramente desvirtuado o objetivo da construção dessa ponte. É só ler o documento. Lamentavelmente, a linha que foi adotada na Assembleia Legislativa era aquela linha que eu acabei de me referir no meu pronunciamento do grande expediente, que é o fato de que nós estamos diante de uma situação que nos remete muito para aquela triste e famosa frase, tristemente famosa frase da época da ditadura, do ame-o ou deixe. Na ânsia de agradar o governador, nada que se discuta, nada que se questione é levado em consideração pelos adeptos desse governo que está aí. Muito obrigado, vereador Deodato. Vereador Guilherme, para mim. Vereador Ronivaldo Maia, eu acho que o vereador Deodato Ramalho nos aproxima do foco que nós devemos buscar ao fazer essa discussão com a sociedade cearense, para que as pessoas compreendam. Vereador Ronivaldo, todas essas obras da Copa que estão acontecendo em Fortaleza, aqui na Antônio Salles, na Alberto Sá, Alberto Craveiro, tudo isso junto, custa 232 milhões de reais. Todas essas intervenções juntas custam 232 milhões. Só essa ponte estaiada, que está ligando um loteamento vazio de um grande grupo econômico aos fundos do Centro de Convenções, custa 259 milhões de reais, sem nenhum fundamento relacionado à mobilidade urbana, que é o programa valiosíssimo do PAC, se destina a financiar exatamente isso. O dinheiro não é para ir para qualquer lugar, o dinheiro não é para ir para qualquer tipo de investimento, é para financiar a infraestrutura urbana com foco no transporte coletivo. Olha o efeito que tem 250 milhões aplicados atualmente em Fortaleza, em 8, 9 intervenções na cidade que se relacionam diretamente com o transporte coletivo. Pois só essa obra da Ponte Estaiada, que até LED colorido tem, custa 259 milhões, não resolve nada de transporte coletivo, não existe nenhuma demanda baseada em estudo de origem e destino que justifique esse investimento, por isso é um equívoco que recursos que deveriam ser aplicados, valiosos, do governo federal, para melhorar a qualidade do transporte para a maioria das pessoas, sejam desviados da sua finalidade numa ponte estaiada que não se provou aqui necessária do ponto de vista do seu investimento. Muito obrigado, vereador Ronivaldo. Muito obrigado, meus colegas, vereador Deodato e vereador Guilherme. Nós temos aqui da Câmara, inclusive como vereador, e o vereador Guilherme dá um dado curioso. Imaginem você, telespectador, todos os investimentos que Fortaleza tem feito em se tratando das metas para a Copa e na área de mobilidade urbana, Antônio Salles, as intervenções nas vias que estão sendo melhoradas, todas elas juntas é mais barato do que os custos dessa obra. Portanto, meus colegas deputados, vocês perderam a oportunidade de, inclusive, numa ação que é legítima, Vossas Excelências partem do pressuposto no PT de que a gente deve manter a aliança e aí, portanto, fazem esse gesto, mas nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. O PT não gosta e não deve, a sua militância, por exemplo, tem dado esse recado, que um governo que, por exemplo, tem visto que 68% da safra deste ano foi perdido por causa da seca. 68%. E enquanto isso, o governo, esse governador, que Vossas Excelências querem fazer esse gesto, tem sido cobrado por gastar dinheiro público com buffet de 4 milhões e helicópteros para seu uso pessoal, é realmente lamentável que a gente, numa disputa que, do ponto de vista do debate político, a gente pode fazer. Agora, não é, deputados, o que o povo acha, não. A opinião de Vossas Excelências, de achar, por exemplo, que o deputado Eudes está representando uma posição pessoal, lê do engano. E vocês sabem que não. Vocês sabem que no PT há diferenças de visão sobre a postura de Vossas Excelências nessa relação com o governo, até aí tudo bem. Agora, o governo federal, inclusive, o documento é claro. O documento que foi enviado para lá, e aí o governador sai com uma pérola digno de qualquer Zé Mané. Mas o cara que governa o estado do Ceará
vir querer vender a ideia de que o deputado é da turma dos que não fazem e não deixa fazer. Para concluir, Desde vereador. quando o legislativo tem o poder de fazer algo? Ele sabe que não. Portanto, esse jogo da fala do governador, mais uma vez lamentável e infeliz, tenta desviar o debate. Eu queria, portanto, era que o governador passe a fazer. Passe, por exemplo, a botar para funcionar as 11 UPAs que estão sem funcionar no governo dele. Que ele passe a botar para funcionar a segurança pública, que é um desastre. Esse governo fracassado, que impõe à população da cidade ao desespero, aonde em qualquer lugar hoje vereador. a gente se depara, para concluir, com relatos de medo por um governo incompetente, de uma família que adora fazer obra não é nem faraônica, né? Porque na verdade não é só faraônica, é para ligar nada a nada, porque a ponte estaiada, para concluir, vereador Adail, me permita, e aí eu quero dizer para os nossos companheiros deputados do PT, de que o deputado Eudes não fala de uma questão pessoal, ele coloca na boa política um debate necessário, um debate de que o que é bancado com o dinheiro do povo não pode ser questão de interesse pessoal. Mesmo. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras.